Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De que modo saberei disso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: Isto é uma graça que me fez o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Lucas principia a narração evangélica relatando sobre Zacarias e a natividade de João, narrando maravilha sobre maravilha, com precedência da menor à maior. O modo como havia de dar à luz uma virgem, a este mistério a graça nos prepara, mostrando-nos uma anciã estéril a conceber. Declara também o tempo ao dizer, nos dias de Herodes, com acréscimo da dignidade quando diz, rei da Judéia. Houve outro Herodes, que matou a São João, aquele, porém, foi tetrarca, este foi rei. Eutímio. Chama-se rei o que mandou matar as crianças, pai daquele outro Herodes que mandou matar João Batista.
São Beda. O tempo de Herodes, isto é, um rei estrangeiro, testemunha a chegada do Senhor. Com efeito, houve a previsão: Judá não carecerá de príncipe, nem chefe até que venha o que há de ser enviado. Desde que os judeus saíram do Egito, foram governados por juízes, oriundos do seu próprio povo, até o profeta Samuel, e depois foram governados por reis até o cativeiro da Babilônia. Depois, a suprema autoridade era exercida pelos sacerdotes, até Hircano, que foi rei e sacerdote a um só tempo. Sendo este morto por Herodes, o reino da Judéia foi abandonado ao governo deste último, por edito de César Augusto. Um estrangeiro, a quem no 31º ano veio aquele que havia de ser enviado segundo a profecia. Santo Ambrósio. Ensina-nos a Sagrada Escritura que convém louvar os costumes, não somente daqueles que consideramos, como também de seus pais, a fim de que brilhem sobre aquele a que louvamos como uma herança imaculada de pureza. Por isso, a nobreza de São João estende-se não só a seus pais, mas também a seus antepassados. Não é ilustre por exercício de poder secular, mas venerável pela sucessão da piedade. O louvor é completo quando compreende a descendência, os costumes, o ofício, os feitos e a retidão. O ofício foi de sacerdote, donde se diz: houve um sacerdote chamado Zacarias. São Beda. São João nasceu da linhagem sacerdotal, de modo que, com quanto mais poder anunciasse a permanência do sacerdócio, mais aparentasse que ele pertencia a uma raça sacerdotal. Santo Ambrósio. Sua ascendência é revelada pela menção a seus antepassados, por isso segue, da classe de Abias. São Beda. Com efeito, havia príncipes do santuário, isto é, sumos sacerdotes, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar, cujos turnos para entrar na casa de Deus Davi dividiu em 24, segundo os seus ministérios, tocando a família de Abias, da qual nasceu Zacarias, o 8º. Não sem razão, o primeiro anunciador do Novo Testamento nasce com os direitos do 8º grupo, pois, assim como o Antigo Testamento se expressa muitas vezes com o número 7 por causa do sábado, assim também o Novo Testamento se expressa algumas vezes com o número 8, por causa do mistério do domingo, ou da ressurreição do Senhor ou da nossa. Teofilacto Diócrida. Querendo também mostrar que, por ambos os pais, era de linhagem sacerdotal, acrescenta: sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Com efeito, não era permitido tomar uma esposa de outra tribo, mas da sua. Isabel significa repouso de Deus. Zacarias, por sua vez, lembrança do Senhor. São Beda. São João foi gerado de pais justos para que ensinasse com mais confiança ao povo os preceitos da justiça, não como quem aprendeu novidades, mas como quem guarda as coisas recebidas dos seus antepassados por direito hereditário. Daí se segue: ambos eram justos diante de Deus. Santo Ambrósio. E assim compreende os costumes na equidade. Diz bem, diante de Deus. Com efeito, pode acontecer que alguém me pareça justo por uma afetação popular de bondade, mas não seja justo diante de Deus, se a justiça não nasce da pureza da mente, mas é simulada com adulação. Portanto, o louvor perfeito é ser justo diante de Deus. Com efeito, somente é perfeito quem é provado por aquele que não pode falhar. São Lucas compreende as obras nos mandamentos e o juízo nos preceitos. Daí se segue: e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Com efeito, quando obedecemos aos mandamentos celestes, caminhamos nos mandamentos do Senhor. Quando julgamos as coisas adequadamente, mostramos possuir os preceitos do Senhor. É preciso, porém, não só agir bem diante de Deus, mas também diante dos homens.
Daí se segue o irrepreensivelmente. Com efeito, não há repreensão onde a bondade da mente concorda com a dos fatos, e muitas vezes uma justiça mais dura provoca repreensões. Orígenes. Algo justo pode ser feito injustamente, como quando alguém dá por ostentação. Prossegue. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. São João Crisóstomo. Não somente Isabel era estéril, mas também as esposas dos patriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, o que era desonroso para os antigos. Não podemos, com efeito, dizer que a esterilidade seja um efeito do pecado, uma vez que eram todos justos e virtuosos. Esta, pois, foi a causa da esterilidade, para que, quando visses a Virgem dando à luz ao Senhor, não fosses incrédulo, ocupando tua mente no ventre das estéreis. Teofilacto Diócrida. E para que também aprendesses que a lei de Deus não deseja a multiplicação corporal dos filhos, mas antes a multiplicação espiritual. Ambos caminharam, pois, não segundo o corpo, mas segundo o espírito, pondo ascensões em seu coração, de modo que suas vidas tivessem dias e não noites, como que andando honestamente durante o dia. São Beda. O Senhor instituiu, por meio de Moisés, um só sumo sacerdote e ordenou que, quando esse morresse, fosse sucedido por outro. Isso se observou até o tempo de Davi, o qual, por ordem de Deus, decretou que se aumentasse o seu número. Por isso, é dito que Zacarias exercia as funções de sacerdote na ordem da sua turma. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Santo Ambrósio. Parece, pois, que Zacarias é aqui designado como sumo sacerdote, pois somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no segundo santuário, não sem sacrifícios que oferecia por si e pelos pecados do povo. São Beda. Não foi escolhido agora por uma nova sorte, no momento em que devia ser oferecido o incenso, mas por uma sorte anterior, quando sucedeu na turma de Abias na ordem do seu pontificado. Prossegue. Toda a assembléia do povo estava fora em oração na hora do incenso. No 17º dia do mês, segundo a lei, o incenso era levado pelo pontífice ao Santo dos Santos, enquanto todo o povo aguardava do lado de fora do templo, e esse dia era chamado o dia da expiação, ou da propiciação. Manifestando aos hebreus o mistério desse dia, o apóstolo mostra ser Jesus o verdadeiro pontífice, que no seu próprio sangue subiu aos lugares secretos do céu para fazer-nos propício o Pai e para interceder pelos pecados daqueles que esperam orando à porta. Santo Ambrósio. Este, pois, ainda é o sumo sacerdote que se procura pela sorte, pois o verdadeiro ainda resta desconhecido. Com efeito, aquilo que se escolhe pela sorte não é compreendido pelo juízo humano. Portanto, aquele era buscado, mas outro era figurado, o verdadeiro sacerdote eterno, que não com sangue de vítimas, mas com seu próprio sangue reconciliou Deus Pai com o gênero humano, e por essa razão havia turnos, agora há a perpetuidade. São João Crisóstomo. Tendo Zacarias ingressado no templo para oferecer preces a Deus por todos, como mediador entre Deus e os homens, viu um anjo posto de pé ali dentro. Por isso é dito: apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Santo Ambrósio. Disse bem que um anjo apareceu a Zacarias, que o viu de súbito. Isso ocorre com frequência na Sagrada Escritura, em especial com respeito a Deus e aos anjos. Com efeito, as coisas sensíveis não são vistas do mesmo modo que aquelas que se deixam ver segundo a sua vontade, mas que não são vistas por natureza.
Orígenes. E isso dizemos não somente do século presente, mas também do futuro. Quando migrarmos do mundo, Deus e os anjos não aparecerão a todos. Somente os verá aquele que teve um coração limpo. O lugar, pois, não poderá prejudicar nem favorecer a ninguém. São João Crisóstomo. Apareceu, pois, de modo manifesto, não em sonhos. Isso porque anunciava algo muito elevado, razão pela qual isso exigia uma visão mais manifesta e mais admirável. São João Damasceno. Os anjos, contudo, não apareceram aos homens como são, mas transfigurados no que quer que o Senhor ordene, de modo que os videntes lhes possam dirigir o olhar. São Basílio. Diz do altar do incenso porque havia outro altar destinado aos holocaustos. Santo Ambrósio. Não é sem razão, pois, que o anjo lhe aparece no templo, porque já anunciava o advento do verdadeiro sacerdote e preparava o sacrifício celeste, ministrado pelos anjos. Não duvides, portanto, que o anjo está presente quando Cristo é imolado. Apareceu, pois, à direita do altar do incenso, porque trazia a insígnia da misericórdia divina. O Senhor está à minha direita, não vacilarei. São João Crisóstomo. Não pode o homem, por mais justo que seja, ver um anjo sem temor. Por isso, Zacarias perturba-se, não suportando à sua vista a presença do anjo, nem suportando aquele fulgor. É por isso que se acrescenta: ao vê-lo, Zacarias perturbou-se. Assim como quando um cocheiro se assusta e solta as rédeas, os cavalos correm em disparada e todo o carro destruído, assim costuma acontecer à alma sempre que é oprimida por um estupor ou por algum cuidado. Por isso também aqui se acrescenta: e o temor apoderou-se dele. Orígenes. Apresentando-se uma nova face humana, perturba-se a mente e consterna-se o espírito. Por isso o anjo, conhecendo ser tal a natureza humana, cuida primeiro dessa perturbação. Com efeito, diz-lhe em seguida o anjo: não temas, Zacarias. Santo Atanásio. Daí não ser difícil o discernimento dos espíritos bons e maus. Com efeito, se ao temor se seguir a alegria, sabemos que o auxílio vem de Deus, porque a segurança da alma é um indício da majestade presente. Se, porém, o medo incutido permanece, o que se viu é o inimigo. Orígenes. O anjo não apenas reaviva o temeroso, como também o alegra, com uma nova notícia, acrescentando: porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho. Santo Agostinho. Em primeiro lugar, deve-se observar que não é verossímil que, ao oferecer o sacrifício pelos pecados, pela salvação ou pela redenção do povo, pudesse um homem ancião que tinha esposa negligenciar os votos públicos para orar pedindo um filho, pois ninguém ora para receber aquilo que não espera receber. Tão desesperançoso já se achava ele de ter filhos que, quando o anjo lhe prometeu, não acreditou. Logo, quando o anjo lhe diz: foi ouvida a tua oração, deve-se entendê-lo a respeito da oração pelo povo. Como a salvação, a redenção e a abolição dos pecados do povo viriam por Cristo, é anunciado a Zacarias que lhe nasceria um filho, destinado a ser o precursor do Cristo. São João Crisóstomo. Ou significa que prova de que a sua oração foi ouvida é que lhe seria gerado um filho, que clamaria: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Teofilacto Diócrida. Como se Zacarias dissesse: como eu saberei disso? Diz o anjo: porque Isabel te dará um filho. Crê que os pecados do povo foram perdoados. Santo Ambrósio. Ou de outra forma, os benefícios divinos sempre são plenos e abundantes.
não são limitados a um favor escasso, mas transbordantes de abundância. Quando aqui se oferece, em primeiro lugar, o fruto da oração, também se oferece o parto de uma mulher estéril, com o nome a que se deve chamar a quem há de nascer, ao qual porás o nome de João. São Beda. É sinal de um mérito singular sempre que o nome de um homem é imposto ou anunciado por Deus. São João Crisóstomo. Também é preciso explicar que aqueles nos quais a virtude devia resplandecer desde a tenra infância recebiam de Deus o seu nome desde o princípio. Aqueles, porém, que deviam se desenvolver depois, o nome era imposto mais tarde. São Beda. João, pois, significa aquele em que está a graça, ou a graça do Senhor. Por meio desse nome, exprime-se, em primeiro lugar, aos seus pais a graça a eles dada, aos quais, sendo velhos, nasce um filho. Em segundo lugar, a graça dada a João, que seria grande diante do Senhor. Por último, também a graça dada aos filhos de Israel, os quais ele converteria ao Senhor. Por isso prossegue: terás alegria e regozijo. Orígenes. Com efeito, quando nasce um justo no mundo, alegram-se os autores do seu nascimento. Quando, porém, nasce aquele que está como que exilado às penas e aos trabalhos, angustiam-se e desvanecem. Santo Ambrósio. O santo não somente é uma graça para os seus pais, mas também é salvação para muitos. Por isso prossegue: e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Somos aqui admoestados a nos alegrar com o nascimento dos santos, e os pais a render graças. Com efeito, não é um pequeno benefício de Deus dar filhos, que propagam a raça e lhes sucedem como herdeiros. Depois da alegria de muitos, promete-se a grandeza da virtude, quando é dito: pois ele será grande diante do Senhor. Não se refere aí à grandeza do corpo, mas à grandeza da alma. Diante do Senhor está a grandeza da alma, a grandeza da virtude. Teofilacto Diócrida. Pois muitos são chamados grandes não diante de Deus, mas diante dos homens, como os hipócritas. Assim também os pais de João são chamados justos diante do Senhor. Santo Ambrósio. Não dilatou as fronteiras de nenhum império, nem obteve triunfos bélicos, mas, o que é maior, pregando no deserto, subjugou pela grande virtude da sua alma os prazeres humanos e a lascívia do corpo. Por isso prossegue: não beberá vinho, nem bebida embriagante. São Beda. Sidra significa a ebriedade. Com essa palavra, os judeus referem-se a tudo que pode embriagar o povo, seja feito a partir de frutas ou de qualquer outra matéria. Com efeito, era próprio da lei dos nazireus ordenar a abstenção do vinho e da cidra durante o tempo da consagração. Daí João e os outros que podiam permanecer sempre como nazireus, isto é, como consagrados, cuidarem de sempre se abster dessas bebidas. Com efeito, não convém que esteja inebriado pelo vinho, no qual há a luxúria, aquele que deseja se encher do vinho novo do Espírito Santo. Por isso, é com razão que aquele que rompe com a embriaguez do vinho é acumulado com a graça do Espírito. Prossegue: ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe. Santo Ambrósio. Naquele em que é infundido o Espírito Santo, há a plenitude das grandes virtudes. Assim, São João, antes de nascer, dentro do ventre de sua mãe, manifestou a graça recebida do Espírito quando, saltando no ventre de sua mãe, anunciou o advento do Senhor. Um é o Espírito da vida, outro é o da graça. Aquele tem início no nascimento e o seu fim na morte. Este não está limitado às idades, não se extingue pela morte, não é excluído do ventre materno. Expositor grego.
qual será a obra de João e o que fará pelo Espírito Santo, manifesta acrescentando: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Orígenes. João, de fato, converteu muitos, mas é obra do Senhor converter todos a Deus Pai. São Beda. Ora, como é dito de João, o qual, dando testemunho do Cristo, batizava o povo em sua fé, que converteu os filhos de Israel ao Senhor seu Deus, é manifesto que o Cristo é o Senhor de Israel. Deixem, portanto, os arianos de negar que Cristo Senhor é Deus. Envergonhem-se os fotinianos de pôr o princípio do Cristo na Virgem. Cessem os maniqueus de crer que um é o Deus do povo de Israel e outro dos cristãos. Santo Ambrósio. Não carecemos, pois, de testemunhos de que São João converteu os corações de muitos, pois nos apoiamos nas escrituras proféticas e evangélicas. Com efeito, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, não prega a respeito de si mesma, mas a respeito do Senhor. Por isso prossegue: ele caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias. É bom precursor aquele que precede tanto no nascimento como na morte. Orígenes. Não diz com a alma de Elias, mas com o espírito e a fortaleza. Com efeito, o espírito que estava em Elias veio sobre João, e do mesmo modo a sua fortaleza. Santo Ambrósio. Com efeito, o espírito nunca existe sem o poder, nem o poder sem o espírito. E por isso é dito em espírito e poder, porque o santo Elias teve grande poder e grande graça. Poder para recuperar as almas do povo da perfídia para a fé, o poder da abstinência e da paciência, e o espírito de profecia. No deserto esteve Elias, no deserto esteve João. Aquele não encontrou graça diante do rei Acabe. Este desprezou Herodes. Aquele dividiu o Jordão, este o converteu em água da salvação. Este é o precursor da primeira vinda do Senhor, aquele da segunda. São Beda. No entanto, aquilo que foi predito de Elias por Malaquias é agora dito pelo anjo a respeito de João quando acrescenta: a fim de converter os corações dos pais aos filhos, infundindo pela pregação a ciência espiritual dos antigos santos no povo, e os rebeldes a prudência dos justos, que está em não presumir a própria justiça por causa das obras da lei, mas buscar a salvação pela fé. Expositor grego. Ou de outro modo, os judeus foram os pais de João e dos apóstolos. Contudo, por orgulho e infidelidade, enfureceram-se contra o Evangelho. Assim como bons filhos, João, em primeiro lugar, e depois os apóstolos, mostram-lhes a verdade, atraindo-os por meio da sua própria justiça e prudência. Assim também Elias converterá o restante dos judeus à verdade dos apóstolos. São Beda. Porque disse, porém, que a oração de Zacarias pelo povo foi ouvida, acrescenta: para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Desse modo, ensina como o povo deve ser salvo e preparado, a saber, fazendo penitência conforme a pregação de João e crendo em Cristo. Teofilacto Diócrida. Ou de outro modo, João preparou não um povo incrédulo, mas perfeito, isto é, preparado para receber a Cristo. Orígenes. Ora, o sacramento de João até hoje se cumpre no mundo. Com efeito, o espírito e o poder de João vêm antes à alma de todo aquele que crerá em Jesus Cristo e prepara para o Senhor um povo perfeito. São João Crisóstomo. Zacarias, considerando a sua idade e também a esterilidade da sua esposa, duvidou. Por isso é dito: Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Como se dissesse:
como isso acontecerá? E acrescenta a causa da sua dúvida: pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Como se dissesse: a idade é imprópria, a natureza é estéril, eu sou fraco para gerar, a terra é estéril. Ora, não se considera por isso digno da desculpa um sacerdote que postula tal série de coisas. Com efeito, sempre que Deus indica algo, é preciso receber com fé, pois disputar desse modo quanto mais é próprio da alma rebelde, donde se segue também que em resposta o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. São Beda, como se ele dissesse: se um homem tivesse prometido tais milagres, um homem poderia exigir impunemente um sinal. No entanto, quando um anjo promete, não cabe duvidar. Por isso segue: e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. São João Crisóstomo. Para que quando ouças que fui enviado por Deus, não penses que há algo de humano naquilo que te é dito. Nem mesmo falo por mim, mas te anuncio o que foi dito por aquele que me enviou. Com efeito, esta é a virtude do bom mensageiro, que nada diga por si próprio. São Beda. Aqui se deve notar que o anjo dá testemunho de que está diante de Deus, que foi enviado para evangelizar Zacarias. São Gregório Magno. Porque, quando os anjos vêm a nós, cumprem o seu ministério exterior de maneira tal que nunca deixam de contemplar a Deus interiormente. Com efeito, embora o espírito angélico seja finito, o Espírito Supremo, que é Deus, não é finito. Assim, os anjos, ainda quando são enviados, estão diante dele, pois, como quer que sejam enviados, estão correndo dentro dele. São Beda. Concedeu-lhe o sinal que pediu, para que aquele que falou sem crer, calando, aprenda a crer. Por isso prossegue: eis que ficarás mudo. São João Crisóstomo. Para que as correntes da impotência geradora fossem transferidas para os órgãos vocais. Nem foi poupado por ser sacerdote, senão que, por essa razão, porque deveria destacar em relação aos demais pela fé. Teofilacto Diócrida. Como, porém, a palavra grega kóphos pode significar tanto surdo como mudo, diz com razão: eis que ficarás surdo e não poderás falar. Conveniente sofreu essas duas punições: por ser desobediente, a surdez; por ser contraditor, o silêncio. São João Crisóstomo. Diz eis como dizendo: neste instante. Considera, porém, a misericórdia do Senhor nisto que segue, até o dia em que isso acontecer, como dizendo: quando te demonstrar o que te digo com a realização dos fatos e souberes que foste punido com justiça, então te tirarei esta pena. E mostra a causa da pena quando acrescenta: porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno, não atendendo ao poder daquele que me enviou e diante do qual eu assisto. Ora, se é punido o que é incrédulo acerca de um nascimento mortal, como fugirá da vingança aquele que calunia o nascimento celeste e inefável? Expositor grego. Ora, enquanto essas coisas se passavam dentro do templo, a demora causava admiração na multidão que esperava do lado de fora. Por isso prossegue: o povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. E como circulassem muitas suspeitas, cada um falava o que lhe parecia, até que, saindo Zacarias, ensinou com seu silêncio o que havia se realizado no segredo. Então prossegue: quando saiu, não lhes podia falar. Teofilacto Diócrida. Zacarias fazia sinais ao povo, que talvez perguntasse pela causa do seu silêncio, a qual, sem poder falar, declarava por acenos. Por isso prossegue: falava-lhes com sinais e permanecia mudo.
Santo Ambrósio. É, pois, o aceno um ato do corpo que tenta indicar a vontade, ainda que sem a exprimir. São Beda. Durante o tempo em que os pontífices exerciam o seu ministério no templo, não se abstinham apenas da união com suas mulheres, mas até mesmo de ingressar em suas casas. Por isso é dito, completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Com efeito, como naquele tempo se requeria a sucessão sacerdotal segundo a estirpe de Aarão, cuidava-se necessariamente de conservar sempre a sua descendência. Agora, porém, como não se requer a sucessão carnal, mas a perfeição espiritual, se preceitua aos sacerdotes para que possam sempre servir junto ao altar, que guardem a castidade. Prossegue. Algum tempo depois, isto é, depois de terminados os dias do ministério de Zacarias. Todos esses fatos aconteceram no mês de setembro, no 23º dia do mês, quando os judeus celebravam o jejum da festa dos tabernáculos, estando próximo o equinócio, no qual começa a noite a ser maior que o dia, porque convinha que Cristo crescesse e João diminuísse. E não sem razão eram então dias de jejum, porque São João devia pregar aos homens a aflição e a penitência. Prossegue. E se manteve oculta por 5 meses. Santo Ambrósio. Qual era a causa da sua ocultação, senão pudor? Com efeito, há certos tempos prescritos no matrimônio, em que é decoroso gerar filhos, como quando se está no vigor da idade e há esperança de os ter. Se, porém, sobreveio a velhice e a idade é mais própria para educar os filhos que para gerá-los, ainda que a união seja legítima, é vergonhoso dar sinais de gravidez, carregar os pesos de outra idade e dilatar o ventre para receber um fruto intempestivo. Envergonha-se, pois, por causa da idade. Daí se pode entender a causa disso, pois já não coabitavam conjugalmente. Com efeito, não se envergonharia do parto aquela que não se envergonhasse de manter relações conjugais na velhice. No entanto, aquela que se ocultava porque concebera um filho começa a se manifestar porque gerou um profeta. Orígenes. E por isso diz 5 meses, isto é, até que Maria concebesse e seu filho, exultando de alegria em seu ventre, profetizasse. Santo Ambrósio. E, embora se envergonhasse do seu parto por causa da sua idade, alegrava-se por se ver livre do opróbrio, dizendo: isto é uma graça que me fez o Senhor. São João Crisóstomo, a saber, livrou-a da esterilidade, concedeu-lhe um dom sobrenatural e a pedra infrutuosa produziu espigas verdejantes. Tirou-lhe o opróbrio fazendo-lhe mãe. Por isso segue, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Santo Ambrósio. Com efeito, causa vergonha às mulheres não ter o prêmio das núpcias, porque essa é a única causa do casamento. São João Crisóstomo. Alegra-se duplamente, porque Deus lhe tira a fama de estéril e porque se lhe é oferecido um parto admirável. Com efeito, não intervém somente a união conjugal, como nos demais nascimentos, mas a graça do céu foi o princípio desse nascimento. São Beda. Segundo o sentido místico, Zacarias pode significar o sacerdócio dos judeus e Isabel a lei. A lei, explicada pelas doutrinas dos sacerdotes, deveria gerar filhos espirituais para Deus, mas disso não era capaz por si só, porque a lei não conduziu ninguém à perfeição. Ambos eram justos, porque a lei é boa, e o sacerdócio era santo naquele tempo. Ambos eram anciãos, porque, estando próximo ao advento do Cristo, já se encurvavam por causa de sua velhice. Zacarias entra no templo porque toca aos sacerdotes entrar no santuário dos mistérios celestes. A multidão estava fora porque não podia penetrar nos mistérios. Enquanto põe o incensário sobre o altar, vem a saber que João nascerá,
porque quando os doutores ardem pela chama dos ensinamentos divinos, descobrem a graça de Deus que seria produzida por meio de Jesus, e isso pelo anjo, porque a lei foi dada por meio dos anjos. Santo Ambrósio. Em um homem emudece a voz de todo o povo, porque em um homem todo o povo falava Deus. Com efeito, foi-nos dada a palavra de Deus e em nós não se cala. Mudo é aquele que não entende a lei. Por que te parece mudo aquele que ignora a fala antes que aquele que ignora o mistério? O povo dos judeus é semelhante ao que fala por sinais, porque não é capaz de dar as razões de seus atos. São Beda. E, no entanto, Isabel concebe João, porque no interior da lei abundam os mistérios de Cristo. Oculta aquele que concebeu por 5 meses, porque Moisés representa em 5 livros os mistérios de Cristo, ou porque a dispensação de Cristo nas 5 idades do mundo é figurada pelas palavras e atos dos santos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.